E eu quero ministrar aqui um texto da palavra de Deus, que está lá em Atos, no capítulo 28. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Aleluia. Bendito seja Deus. Aqui você pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Você pode exaltar o nome do Senhor, é o momento para isso. Eu quero falar aqui sobre cura divina. Nós estamos num culto de cura e libertação, e eu quero falar sobre cura divina. Sobre cura divina. E eu quero usar o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, grande apóstolo de Cristo, e ele estava indo para Roma aqui antes, no capítulo 27, não vou ler ainda o texto, daqui a pouquinho a gente vai ler. No capítulo 27, Paulo indo aí para Roma na sua 4ª viagem missionária. Paulo, alguém que teve uma conversão maravilhosa, genuína, verdadeira, forte, entregou sua vida para Cristo, aconteceu uma metanoia na vida dele, teve uma mudança radical na vida dele, e de perseguidor dos cristãos, ele passou agora a ser perseguido, ele passou agora a ser alguém que queria entregar, assim como Cristo fez, a sua própria vida, para que o evangelho da salvação chegasse à vida das pessoas. E o apóstolo Paulo foi alguém que foi muito dedicado a isso. Ele fez da sua conversão uma missão de vida, levar Jesus a anunciar o evangelho da forma como ela deveria ser anunciada a todas as pessoas, principalmente aqueles mais difíceis, os mais agressivos, como eram a própria vida dele antes de conhecer a Cristo. E ele indo para Roma, aqui no capítulo 27, nós vemos que Paulo passou por diversos obstáculos, antes de o Senhor usar a vida dele, em um momento de cura divina, lá na ilha de Malta. Então, antes no capítulo 27, aqui acontece um naufrágio, porque Paulo estava em Jerusalém, e após a sua 3ª viagem missionária, ele discutiu ali com os judeus, que o acusaram de profanar o templo, lá em Atos, no capítulo 21, e aí ele foi colocado sob custódia, foi colocado nesse barco, nesse navio, e o navio naufragou, e depois de deixar a ilha de Creta, os companheiros de Paulo que estavam ali também naufragaram juntamente com ele, e assim, 3 meses depois, finalmente ele chegou à cidade imperial de Malta, perto da Cilícia, ali em Roma. Então, o apóstolo Paulo chega na ilha de Malta. Malta significa refúgio. Diga comigo, Malta significa refúgio. Então, muito chamativo, o significado da ilha de Malta para Paulo naquele momento, que era o enviado do Senhor, continuava sendo enviado do Senhor para anunciar o evangelho, para trazer libertação aos cativos e para curar os enfermos. Essa era a missão do apóstolo Paulo, e essa é a missão de todo crente. Por onde ele estiver, essa é a missão. Então eu quero chamar a sua atenção, porque Paulo estava em movimento, ele tinha o senso de missão, O pastor Domingos ministrou esse dia aqui, sobre o senso da missão, ele tinha isso muito íntegro no seu coração, na sua vida. Então, era uma missão da vida dele, ele precisava estar em constante movimento, e nesses constantes movimentos, ele passava por perigos. Um deles foi aqui o naufrágio, no capítulo 27, Então a vida nossa, quando a gente entrega a vida para Jesus, nós recebemos uma missão. E qual missão é essa? Curar enfermos, expulsar demônios e anunciar o evangelho, anunciar que o reino de Deus está próximo. Então o apóstolo Paulo sabia que por onde ele fosse, situações seriam criadas ou aconteceriam para que ele expulsasse demônios,
curasse enfermos, anunciasse o evangelho, confrontasse as pessoas com a palavra de Deus. Então ele sabia que ele ia fazer isso. Estava claro na sua mente, no seu coração. Isso era um senso de missão que ele tinha. Então isso deve ser para nós também. Nós devemos ser pessoas assim, que têm esse senso de missão, que sabem o encargo que estão carregando em suas vidas, que são aqueles que vão anunciar o evangelho, e que quando aparecer alguém endemoniado, você vai expulsar o demônio no nome de Jesus. Que quando aparecer alguém que estiver enfermo, você vai chamar o Hamilton para expulsar o demônio? Você vai chamar a irmã Cleusa? O Justino? Não, você vai expulsar o demônio. Você tem essa missão integral. Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso em sua vida, e ele passava por perigos, como passou aqui pelo naufrágio. Irmãos, quantos perigos nós também temos passado nessa geração. Então quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos de perseguidores para sermos perseguidos. Eu me lembro bem que, há alguns anos atrás, lá no setor 5, um homem passou com uma Bíblia, e eu falei, lá vai um crentinho lá para o culto da igreja, e comecei a rir dele. Aí passou-se alguns anos, eu entreguei minha vida para Jesus, e quem que estava passando com a Bíblia na mão na mesma praça? Era eu. E alguém disse, lá, Fabiano, crentinho, está indo para a igreja agora, se tornou crente, e começou a rir de mim. É assim que acontece com a vida da gente, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso senso de missão vai se tornando mais forte a cada tempo. Quando você entrega a vida para Jesus, você começa a passar por aquelas pequenas perseguições, talvez na família, talvez no bairro, talvez em alguns lugares, alguém dizendo, lá é crente, fazia tudo errado, agora diz que não faz nada, né? Talvez você vai passar por isso, mas depois as coisas vão se aprofundando, a perseguição vai se tornando muito maior, você vai vendo que não é a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas das trevas. Você vai vendo que a sua luta não é contra os homens, não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e seus demônios. Mas as portas do inferno jamais podem prevalecer contra a igreja, amém, irmãos? Então, com o senso de missão, nós vamos passando por perigos, como o apóstolo Paulo estava passando, mas em todos eles, nós nos tornamos mais do que vencedores. Então, o apóstolo Paulo, ali naquele naufrágio, ele sai vivinho da Silva, foi colocado para nadar ali no mar, e chegou primeiro, então ele chega na ilha de Malta, lugar de refúgio, então, diz assim o capítulo 28, diz assim, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, refúgio. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então você imagina, irmão, o apóstolo Paulo chegando no naufrágio, numa cidade onde estava chovendo muito frio. A Europa, o frio é muito intenso, é muito diferente daqui, tá? Então eles chegaram num dia de muita chuva, de muito frio, e diz o texto que eles foram muito bem recebidos, com muita humanidade pelos bárbaros, e talvez pela conotação de termos assistido muitos filmes sobre guerras, ou soldados, né? Você vai imaginar que o bárbaro era alguém muito selvagem, muito nômade, que não sabia, que só agia de forma grosseira. Não, mas o bárbaro aqui não é uma referência a qualquer atitude selvagem ou primitiva. Bárbaro aqui significa apenas uma pessoa que tinha língua estrangeira. Então eles chegaram ali e foram recebidos pelos bárbaros, né, que não falavam a sua língua, nem grego, nem latim, mas falavam, no caso, a língua fenícia daquela região. Então por isso a gente precisa pesquisar bem os versículos, para não confundirmos durante a nossa leitura. Então, o versículo 3 é interessante, que
Paulo chegando, passando por tudo aquilo, vendo aquele frio, aquela chuva, vendo que se tinham que colher muitos gravetos, né, para poder esquentar a fogueira, porque era muita gente. Não era só ele e Lucas que estavam nessa ocasião, o evangelista Lucas, não estavam só eles dois, mas o texto diz aqui no versículo 37 do capítulo 28, que estavam lá 276 pessoas ao todo. Então as que chegaram ali, né, fora aqueles que acabaram morrendo no naufrágio, outros que chegaram ali, outros que chegaram ali eram muitas pessoas, e o apóstolo Paulo não ficou só vendo aquelas pessoas juntar os gravetos, acender a fogueira, mas o texto diz aqui no versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, então o apóstolo Paulo também se envolveu com o serviço, ele não ficou parado. É interessante que aqueles que querem ser preparados para serem usados na cura divina, para curar enfermos, para expulsar demônios, para anunciar o reino que está vindo, que está próximo, então ele começa a se envolver no serviço, ele está ali naquele momento, ele tem um senso de missão, ele não para. Então você não pode parar, eu e você não podemos parar. Se você quer curar enfermos, expulsar demônios, você precisa estar em missão, você precisa estar em movimento. Aonde é a sua missão? A missão do apóstolo Paulo nesse momento aqui, depois do navio, a missão dele é na ilha de Malta. Onde é a nossa missão? A nossa missão é todos os dias onde nós estamos. Aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Todos nós somos missionários, amém, irmãos? Todos nós estamos fazendo uma viagem missionária, assim como o apóstolo Paulo. Talvez você não está ali, você não está aqui, né, como o apóstolo Paulo descrito, mas todos nós somos uma carta viva de Deus. Todos nós nos tornamos uma carta viva por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. Então, você precisa entender que você está em missão, e a sua missão precisa ter movimento, você precisa anunciar o evangelho. Você precisa estar no seu serviço, no seu trabalho, e o seu coração precisa estar aquecido. Se aparecer alguém doente aqui, eu vou orar por ele em nome de Jesus, e ele vai ser curado. Se aparecer alguém perturbado aqui, e o Senhor mostrar para mim que tem um espírito maligno, eu vou orar em algum momento, e ele vai ser liberto para a glória de Deus. Deus vai preparar um momento, e eu vou orar por ele, e ele vai ser liberto, ele e a família dele. Então nós temos que ter esse senso de missão, como o apóstolo Paulo tinha. Ele entregou a vida dele para isso, e nós também, amém, irmãos? Nós também. Então estou falando de cura divina. Quando você entende, quando você quer ser usado, ser possuído pelo Senhor, e ser usado em uma cura divina, primeiro você reconhece seu senso de missão, e você não para. Não é qualquer coisa que vai parar. E esse qualquer coisa são diversos tipos de coisas que podem acontecer na nossa vida, que podem trazer um desânimo, que pode tentar fazer a gente parar, como uma pandemia, por exemplo, como essa, mas podem ser outros problemas no casamento, problemas de relacionamento, né? Problemas da forma de liderar, de fazer, né? Então você pode encontrar diversos obstáculos, né? Às vezes eu tenho um obstáculo, às vezes eu não sou muito bom com as palavras, mas o Senhor me chamou, então o Senhor coloca as palavras na minha boca, mas eu não paro o desafio para qual eu fui desafiado, porque eu tenho um senso de missão, e se eu quero curar pessoas, se eu quero expulsar demônios, se eu quero continuar anunciando o evangelho, eu não posso parar, e você não pode parar também, você tem que continuar. Ainda que você tenha limitações, ainda que você tenha algumas dificuldades, não pare, continue olhando para Jesus e continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Está entendendo? Então o apóstolo Paulo tinha isso, por isso ele não parava, por isso o Senhor o protegia. Ele passava por naufrágio, mas logo ele estava chegando em um lugar de refúgio. É assim com a gente passa por dificuldades, por lutas, por perigos, mas logo a gente está chegando no lugar de refúgio. Qual que é o nosso lugar de refúgio? O nosso lugar de refúgio é Cristo. Aleluia, aleluia, tudo converge nele,
tudo que fazemos converge nele. Então, o apóstolo Paulo chega aqui e o seu senso de liderança logo é aguçado, ele não consegue ver aquelas pessoas só juntando os gravetos, mas ele foi lá e começou a pegar também e jogou na fogueira. E nessa experiência de jogar na fogueira, ele passa por mais uma situação, ele é picado aqui por uma serpente, né? Ele é picado por uma serpente que estava ali no frio, muito escondida, mas com o fogo, ela foi ali aquecida, foi aguçada, e ela acaba atacando o apóstolo Paulo, né? O pica, e diz o texto aqui, que nenhum mal lhe sucedeu, né? Aqueles homens que estavam ali, ficaram esperando ele morrer, talvez inchar. Nesses dias eu assisti um episódio no Discovery Channel, de um homem que foi picado por uma cobra, e imediatamente o braço dele começou a inchar, irmãos, era uma coisa horrível de se ver, né? O veneno vai se espalhando pelo corpo, mas diz o texto, que eles esperavam que ele viesse inchar e cair morto de repente, diz o versículo 6, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, disseram até para Paulo, ele é um Deus, certeza que ele é um Deus, uma cobra dessa picou ele, não aconteceu nada com ele, ele é um Deus, mas ele não era um Deus, ele era servo de um Deus vivo, que cuida, que protege em meio à missão. Então, para você que quer ser usado, que quer que você quer ser usado pela cura divina, você precisa entender os propósitos de Deus. Então, primeiro, esteja em movimento na sua missão. Então, o naufrágio e os perigos que o apóstolo Paulo passou, não foram impedimento para ele. Mesmo assim, ele continuou liderando, mesmo em meio a problemas, ele continuava buscando o Senhor, mesmo em meio a problemas, ele continuava pegando o graveto, ajudando pessoas, a aquecer as outras pessoas que estavam ali, né, naquela fogueira, e mesmo em meio a isso, ele continuava sendo perseguido, mesmo assim uma cobra o picou, olha o perigo de novo, olha o veneno da serpente querendo ser injetado no apóstolo Paulo. Quantas vezes a serpente não quer injetar o veneno do pecado nas nossas vidas, é ou não é, irmãos? Mas nós temos que ter a noção e nos arrepender, nós temos que ter esse senso da missão. O senso da missão é se arrepender, é reconhecer o erro, a falha, aonde for necessário, seja no casamento, se não tiver bem o casamento, você tem que reconhecer, porque se você não reconhecer, Deus vai forçar as circunstâncias até você reconhecer, porque Ele quer fazer de você um missionário viajante nessa terra, que não para, por causa das lutas e das dificuldades. Então, quando nos arrependemos, nós acabamos voltando para o propósito, nós voltamos a ir naquela engrenagem do Senhor. Então, isso é muito importante para nós, isso é muito importante para cada um de nós. Então, você precisa entender os propósitos de Deus. Muitas vezes o momento de você crescer, é o momento do seu casamento crescer, é o momento onde vocês estão tendo dificuldades. O momento onde o relacionamento seu com o seu filho precisa crescer, é quando dá um embate, né? E Deus fala para você, através da sua esposa, ou através de outras pessoas, ou através de uma mensagem, ou através da Bíblia, que você precisa melhorar, mas você não melhora. Então os perigos vão continuar te rondando, mas mesmo assim você precisa continuar olhando para Jesus, servindo a Deus mesmo em meio aos problemas, mas se arrependendo, reconhecendo que você precisa melhorar, que você precisa se arrepender, para que o veneno da serpente, do pecado, não entre na sua vida, e você fique pelo meio do caminho, e não complete a sua missão, como pai, como esposa, como marido, como servo de Deus, aonde Deus colocou você. Deus colocou você num lugar estratégico lá, e você não pode parar, mas esse é o interesse do nosso adversário Satanás. O interesse dele é que você pare, mas nós não vamos parar no nome de Jesus, amém, irmãos? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diz o versículo 7 assim: perto daquele lugar, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, alguém de muita autoridade, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias,
Então o apóstolo Paulo e Lucas, que estava aqui na ocasião com ele, foram recebidos por Públio, em um sítio muito maravilhoso, e eles foram recebidos, foram hospedados por 3 dias. Presta bem atenção na história. E o versículo 8 diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio, que era a pessoa que hospedou Paulo e Lucas nessa ocasião. Então, essa febre e essa disenteria, como você está portando aquele que tem um nome maravilhoso, nome sobre todo nome, aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelas pessoas, você precisa entender que você será bem recebido onde você for. É importante que você entenda isso. Então o apóstolo Paulo e Lucas foram bem recebidos. Vai ter as dificuldades, vai ter gente que não vai te receber bem, vai ter gente que vai te perseguir, vai ter gente que não vai gostar da sua presença, mas sempre vai ter alguém que vai te receber bem. Vai ter sempre alguém que entende o que é que você está fazendo e a serviço de quem você está. Sempre tem alguém, porque o Senhor é maravilhoso em toda a sua sabedoria, que libera na mente dos homens e das mulheres nessa terra. Então, diz o texto que o apóstolo Paulo então encontrou ali aquele pai de Públio, e Paulo tomou quatro atitudes. Guarde aí, essas 4 atitudes que o apóstolo Paulo tomou. Primeiro, diz o texto aqui no versículo 8, Paulo foi visitá-lo. Então o apóstolo Paulo foi visitá-lo. O apóstolo Paulo foi entender o que é que estava passando na vida daquele homem. Então o ministério de cura divina precisa ser um ministério que você precisa se interessar. Sabe por quê? Porque os enfermos vão aparecer na sua frente. Vai chegar uma notícia: olha, fulano está precisando de uma oração, fulano está doente, fulano está internado em tal lugar, olha, o fulano está em casa doente, aconteceu tal coisa com ele. Você vai ficar sabendo, igual o apóstolo Paulo ficou sabendo. E qual que foi a primeira atitude de Paulo? Diz o texto que ele foi visitá-lo. Ou seja, não só o ato de ir até ele, mas isso mostra que Paulo se importou com aquilo que estava acontecendo com o pai de Públio. Paulo se importou. Ele estava em um lugar e ele viu a pessoa e ele disse: eu não tenho como ficar aqui sem fazer nada, eu preciso fazer algo, então eu preciso visitar o pai de Públio. Então é isso que nós devemos fazer. Sabe por quê, irmãos? Nós temos vivido dias muito difíceis. Estava vendo um pequeno vídeo na internet hoje, uma senhora ia atravessar a rua e ela tropicou, de muita idade, ela tropicou e caiu de cara no chão. E várias pessoas estavam ali do lado e ficaram só olhando, tiveram uma cara de espanto, ficaram olhando, como se nada tivesse acontecido. Aí veio um jovem de outro lugar, veio correndo para ajudar aquela mulher. Olha só, se uma pessoa dessa cai perto da gente, o que a gente faz? A primeira reação é abaixar para tentar levantar, é dar uma assistência, é saber o que está acontecendo, se está tudo bem com ela, se precisa chamar uma ambulância, se precisa de um atendimento, é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, mas o nosso não, amém, irmãos? Porque nós temos um senso de missão. Então, quando nós sabemos que alguém está enfermo, qual que é um modelo padrão? Paulo deixa um modelo padrão aqui para nós. Primeiro, você precisa se importar com a pessoa, você precisa visitá-la, você precisa saber o que é que está acontecendo. E Paulo já sabia que era disenteria e uma febre muito alta, então era sinal de uma infecção, o corpo não estava bem, era uma febre. Então Paulo, a primeira coisa que ele fez, ele foi ao encontro dessa pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa está fragilizada. Quando a pessoa está enferma, ela está fragilizada. Então por isso nós precisamos nos importar tamanho com ela, que quando ela vê você, ela vai até se animar. Você já foi visitar alguém enfermo?
Os irmãos certamente já devem ter ido, você já deve ter ido, você que está me ouvindo aí na live, né? É muito bom quando você chega para visitar alguém que está enfermo ali, e ele abre os olhos e dá um sorriso para você, ele até melhora, está liberando ali o hormônio da alegria, né? Ele começa a melhorar automaticamente. Por quê? Por causa da presença, por causa da visitação. Por quê? Porque você está ali por causa do nome de Cristo, você está ali com um propósito. Paulo se aliançou com um propósito. Até então ele estava em viagem, enfrentando perigos, naufrágio, foi picado, estava tudo bem com ele, Deus mostrou, olha, eu estou contigo meu filho, continue. Ele foi bem recebido, estava na casa maravilhosa, mas de repente apareceu alguém enfermo, e ele foi. Esse é o senso de missão, isso é o ministério da cura divina, que todo crente precisa ter. Todo crente, não é só o fulano A, o B ou o C, porque você vai ser levado em um lugar, durante a sua missão, como o apóstolo Paulo tinha, no seu trabalho, alguém vai dizer, olha, eu estou passando muito mal, e você precisa orar por essa pessoa. Você não pode vê-la passando mal e não ir até ela, você precisa exercer a sua função de missão. Então a primeira atitude de Paulo foi visitá-lo. Segunda atitude, orando. Então Paulo foi visitá-lo orando. Paulo já foi em oração, dizendo, Senhor, o nome é do Senhor, o sangue que foi derramado, o sangue derramado na cruz é de Jesus. Então eu creio que o Senhor pode curar esse homem. Então você tem que ir em espírito de oração, não duvidando, mas crendo de todo o seu coração. Então, diz o texto que Paulo foi e orou por aquele homem. A terceira atitude, Paulo impôs-lhe as mãos. Paulo impôs as mãos sobre aquele homem, né? E a quarta atitude, ele o curou no nome de Jesus. O homem ficou curado naquela ocasião, o pai de Públio. Então ele recebeu a visita de Paulo orou por ele, Paulo não deu um remédio para ele. Talvez se alguém chegasse perto de você e falar, estou com uma dor de cabeça muito grande, aí você fala assim, já sei, Neusadina para você ia falar isso para ele? Não, primeira coisa que você faz é orar, né? A Malu contou uma experiência esses dias aqui, ela foi ao banheiro, e ela estava com uma dorzinha de cabeça, e aí ela encontrou a Ana lá, e ela falou, estou com uma dorzinha de cabeça, e a Ana falou, então eu vou orar por você, e a Ana orou por ela, e quando ela orou, ela falou, eu fui curada, não estou mais com dor de cabeça. Então a primeira atitude que nós devemos fazer, a oração é o primeiro recurso, não é o último recurso. Diga comigo, a oração não é o último recurso, é o primeiro recurso. Mas nós ficamos automatizados, nós queremos ir logo nas drogas que talvez aliviam ali o nosso corpo naquele momento, mas deixamos de ter uma experiência de cura divina, não só de ser usado pelo Senhor, mas talvez até de receber uma cura, né? Então nós temos que ficar atento a isso, porque Paulo aqui deixou um padrão. Com o comportamento dele, ele deixou um padrão de exemplo para nós. Primeiro, visite, se importe. Segundo, ore. E ele impôs as mãos. Impor as mãos significa autoridade. É ou não é, irmãos? Quando você impõe as mãos, quando você levanta as mãos, é um sinal de autoridade. Então isso é muito importante. Então o apóstolo Paulo aqui, ele impôs as mãos sobre aquele homem, e diz o texto que ele foi curado. Deus usou a vida do apóstolo Paulo, assim como quer usar a minha vida nessa noite, e quer usar a sua vida todos os dias, por onde você estiver, na missão que você estiver. Seu trabalho é sua missão, sua casa é sua missão. Quando você estiver na padaria, você está em missão. Quando você estiver no açougue, no supermercado, no estacionamento do supermercado, no ponto de ônibus, no seu trabalho, na faculdade, fazendo um trabalho com os amigos, por onde você estiver, você tem uma missão. A nossa missão é integral.
Não tem como a gente desvencilhar, não, eu vou ter uma missão integral só no prédio da igreja, na hora do culto, ou na hora do casa de paz. Não, na hora que você sai de casa, você está em missão. Não tem jeito, até mesmo dentro de casa. Você é um missionário. Você está fazendo viagens missionárias como o apóstolo Paulo fazia. Aleluia! Se alegre nisso, isso é muito precioso para nós, mas às vezes a gente não consegue entender. Então aquele homem foi curado. Deus vai usar você para curar pessoas, amém? Deus vai usar você, e se você pode usar esse mesmo padrão aqui do apóstolo Paulo, né, e vai dar tudo certo no nome de Jesus. O versículo 9 diz assim: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, aleluia, no plural aqui, várias pessoas. Então, em vista do acontecimento, né, que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, com Lucas, as pessoas ficaram sabendo. Algumas pessoas dizem: olha, não, esse versículo 9 é Lucas, que usou da sua habilidade médica para curar as pessoas, e de fato Lucas fez isso, porque eu não imagino Lucas ali junto com o apóstolo Paulo, tendo habilidades não só de servo de Deus, mas também de exercer a medicina e não exercendo a medicina. Eu não imagino Lucas ali naquele lugar, né, orando pelas pessoas, mas também exercendo a medicina. Então diz o texto que muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas foram curadas. Então, no ministério da cura divina, você precisa estar em movimento na sua missão, sabendo que você será bem recebido. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas você será bem recebido, e sabendo que existe um modelo, que existe um padrão, e o padrão é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo ali não estava em nome dele, ele estava curando pessoas em nome de Jesus. Pessoas estavam curadas pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então o ministério da cura divina é muito precioso. Então, quando você estiver diante de alguém que vai precisar de uma cura, primeiro identifique a enfermidade. Qual é a enfermidade da pessoa? Para que você possa orar de forma específica, para que enquanto você ore, o Espírito Santo possa dar revelação e mostrar a você, porque o Espírito faz isso, o Espírito de Deus vai mostrando para você de que forma orar, quais as palavras usar, se é realmente aquilo ou não, né? Então você vai identificar a enfermidade. Esse é o passo básico para quem quer ser usado em uma cura divina. E os outros próximos 4 passos primeiro, você vai visitar a pessoa, vai se importar com a pessoa. Segundo, você vai orar por ela, impor as mãos, e então o Senhor vai vir com a cura. Mas você precisa fazer isso no nome de Jesus. E para você fazer isso, você precisa ser um servo, uma serva de Deus. Você precisa entregar a vida para Jesus, assim como o apóstolo Paulo fez. Estava a caminho perseguindo os cristãos, mas um dia a voz do Senhor o chamou pelo nome, ele disse sim para o Senhor, ele disse sim para a missão. Então, durante a missão, nós vamos fazer várias coisas, nós vamos liderar como o apóstolo Paulo liderou, né? Quando chegou ali diante daquelas pessoas, muitas pessoas para serem aquecidos, ele aguçou o seu senso de liderança. Você vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Irmãos, quando você ora por alguém e alguém fala assim: olha, incrivelmente eu fui curado, irmãos, é uma sensação que não dá para explicar, é ou não é? Quem já passou por isso aí, levanta a mão aí. Aleluia, é uma sensação inexplicável, sabe por quê? Porque é coisa de Deus. É coisa que você sente e você dá glória a Deus. Não é coisa que envaidece você, mas é coisa que você diz: meu Deus, só o Senhor para fazer essas coisas. Aleluia. Então, o Senhor não quer somente que recebamos curas divinas, né? Como o apóstolo Paulo recebeu uma cura divina, mal algum fez, ele levou uma picada e ele foi curado pelo Senhor ali, o mal não lhe atingiu. Muitas vezes queremos passar por isso, mas é muito bom também se colocar como atalaias de Cristo, como mensageiros da verdade, como cartas vivas,
como aqueles que nenhum mal lhe fará, e enquanto estiverem vivendo a sua missão integral aqui nessa terra, estarão fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Ei, o Espírito Santo nos deu autoridade, aleluia, para pisar serpentes, escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para libertar os cativos, para libertar aqueles que estão presos. Então nós precisamos ter essa noção completa e exata do mundo espiritual. Então, quando uma coisa dessa acontecer, como aconteceu com o apóstolo Paulo, você precisa estar ligado no trono da graça, porque nós viemos com um propósito, não só para recebermos cura, nós também queremos receber. Muitas vezes eu precisei de cura, procurei pessoas me visitaram, oraram por mim, fizeram a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez, e eu fui curado, mas outras pessoas também precisam disso. Então nós precisamos levar isso. Então cada um de nós vamos estar em um lugar, em uma missão, cumprindo um propósito. Eu não sei qual lugar Deus tem levado você, eu não sei nesses lugares que tipo de naufrágio que você passa, eu não sei que tipo de picadas de serpente que você recebe, mas saiba, Deus é contigo, Ele vai te livrar de todas, e você vai continuar cumprindo a sua missão. Você vai ser maltratado em alguns lugares, mas em alguns lugares vai ter sempre alguém para te receber, vai ter sempre alguém para te dar uma oportunidade. Talvez vai ter alguém vai dizer, eu conheço o irmão João, peraí, eu vou chamar lá o irmão João, que ele vai orar por você, e as pessoas vão lá atrás de você, porque eles sabem que você carrega a presença de Deus, eles sabem que só Jesus pode curar, e que esse Jesus está vivo dentro de mim, dentro de você. Então não ache que, não, eu estou aqui, ninguém podia me ver, não, procura lá o pastor Fabiano, não, Deus quer achar Hamilton, quer achar Sebastiana, quer achar Miramar, quer achar Cleusa, quer achar Fernanda, quer achar Justino, quer achar Domingo, quer achar Sônia, quer achar Luana, quer achar você, porque todos nós temos uma missão, não só os pastores, não só os missionários, mas todos nós somos missionários de Cristo, todos nós temos essa missão integral, todos os dias da nossa vida, amém, irmãos? Até que a carreira se complete e nós guardemos a fé, vamos estar em viagens missionárias como o apóstolo Paulo, firmes e fortes, mesmo sabendo que Paulo ia chegar em Roma aqui, né, no capítulo 28, versículo 16, Paulo chega em Roma, lá no versículo 23, e no 30 ele é preso e feito prisioneiro por 2 anos. Paulo sabia que a prisão iria continuar na vida dele, que ele estava por alguns momentos ali, mas ele sabia que o sofrimento ia continuar, mas ele continuava fazendo as coisas do Senhor, ele continuava alegre com aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele, ele continuava pregando o Evangelho, e ele foi até pregar para os mais difíceis, para aqueles que mesmo que iam matar ele, mas ele falou, eu vou lá pregar para eles, pode ser difícil, mas eu vou lá. É a mesma coisa com a gente, irmãos, não tem jeito. Às vezes você fala assim, mas pregar para essa pessoa é difícil demais, mas Deus vai levar você, porque não sou eu que trabalho no seu serviço, não sou eu que estudo na sua escola, não sou eu que sou enfermeiro lá no hospital onde você é enfermeiro, eu não sou médico onde você é médico, onde você atende. Está entendendo como funcionam as coisas? Deus quer usar você, aonde você estiver, por toda a vida. Nós seremos mensageiros da palavra de Deus, seremos viajantes, atalaias de Cristo, anunciadores do Evangelho, serão aqueles que entenderão o mundo espiritual, que quando aparecer um enfermo é porque Deus quer curá-lo, que quando aparecer alguém preso, cativo, em demônios, em cadeias, é porque Deus quer usar você para libertar. Eu me lembro bem um dia, jovem, né? Não é só jovem ainda, mas eu estava lá solteiro, não tinha casado ainda, e aí saímos de um culto de mocidade e juventude, e aí fomos para um lanche, aí estávamos ali tomando um suco de laranja, conversando, isso já devia ser quase umas 11 e pouco da noite, né? Quase meia-noite por aí mais ou menos, e aí o telefone tocou, olha Fabiano, fulano aqui, você precisa de ver
o negócio está feio aqui, o bicho está urrando aqui em casa. Falei, tá bom, eu vou aí. E aí, eu fui, porque essa é a minha missão integral. Então, eu não preciso ligar para o pastor A, B ou C. Essa é a minha missão integral como cristão. Deus me deu autoridade, eu preciso exercê-la. Então, eu estava ali e eu fui imediatamente, disse, olha, nós precisamos ir lá, porque o negócio está pegando lá. E aí, quando eu cheguei, irmãos, que eu abri a porta do carro, que eu pisei na calçada, ele disse lá dentro, ele não. Falei, ele sim. Ele sim, Jesus que está em mim, eu vou entrar aí, e você vai ter que sair. E nós oramos, e o demônio foi embora. Ele vai embora, porque ele obedece o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é o nome que está acima de todo nome. E olha, Deus vai preparar uma situação como essa para você, hein? Em nome de Jesus, eu profetizo que apareça. Sabe por quê? Porque como cristãos, irmãos, nós precisamos fazer algo, as pessoas estão presas. E quando aparecer a prisão dela, não é para você ficar admirando a prisão dela. Oh, puxa vida, a pessoa está presa. Não, se a oportunidade apareceu, está ali, está manifesta, o que é que você vai fazer? Você vai expulsar no nome de Jesus. Você não vai chamar o Justino, você vai expulsar, porque o Justino vai estar lá no serviço dele, você vai estar no seu, ou você vai estar num ponto de ônibus, ou você vai estar em algum lugar, ou uma casa, é só você ali, mas a presença de Deus é contigo. A presença de Deus é contigo, então você precisa entender isso. E quando você entende isso, você vai estar sempre sendo usado por Deus nas suas viagens, onde você estiver. Então eu expulsei aquele demônio no nome de Jesus, e aquele demônio foi embora, e o jovem foi dormir, e eu voltei para minha casa com a minha bicicletinha, com o meu carro, eu já tinha o primeiro carro, então eu voltei para casa feliz da vida, e não estava com medo de demônio nenhum não. Expulsei o demônio vai estar por aí, vai querer fazer... Não, irmãos, para com isso, maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo, governando esse mundo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Entendeu a mensagem aí? A cura divina funciona assim, o ministério da cura divina funcionava na vida de Paulo, funciona na minha vida, funciona na sua vida, não só nos dias de culto aqui, né, que é maravilhoso, é uma bênção, nós vamos orar por você agora, mas você vai ser levado amanhã para algum lugar, você vai estar em uma viagem missionária, você vai estar em algum lugar, vai ter serpentes, vai ter naufrágios, mas continue, não pare, vai ter gente de bem te recebendo, vai ter gente entendendo a sua missão, o seu propósito, vai ter portas se abrindo para você entrar para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, e para depois, sabe fazer o quê? Glorificar o nome do Senhor, irmão, porque foi para isso que nós somos chamados, a Bíblia diz que nós somos chamados para o louvor da sua glória, aleluia, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor, para sermos usados por Ele, e para glorificarmos a Deus, em tudo aquilo que acontecer, em cada cura divina, em cada libertação, nós vamos exaltar o nome mais lindo desse universo, Justino, o nome de Jesus, não tem outro nome mais lindo, mais poderoso do que esse, e é nesse nome que nós vamos continuar, que nós vamos vencer, e nós não vamos parar no nome de Jesus. Em meio a essa pandemia, nós vamos continuar orando por aqueles que estão com Covid, em nome de Jesus, nós não vamos parar de orar. Mas e se ele não curar, pastor, e se por acaso ele vier falecer, estará com Cristo para a glória de Deus, guardou a fé, mas estará com Cristo. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus. Como eu disse em uma ministração passada, em algumas reuniões, você está conversando com uma pessoa, e em uma outra reunião você não sabe se vai estar conversando com ela mais. Foi assim que aconteceu com a minha tia, a nossa família. Em uma reunião nós estávamos conversando com ela, na outra nós recebemos a notícia que ela tinha partido. Quem vai anunciar o Evangelho para essa pessoa? Quem vai anunciar o Evangelho para as pessoas, para os cativos, para aqueles que precisam? Eu e você, amém? No nome de Jesus. Então o Senhor vai te usar com a cura divina, amém? Guarde isso no seu coração, o Senhor vai te usar, Ele quer te usar. Glória a Deus,
Só os que querem ser usados aí, se levante no nome de Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, no nome de Jesus. Não se preocupe, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ir no nome de Jesus. Às vezes, quando você vai orar por alguém que está enfermo, já vem aquele negócio assim, mas e se ele não for curado? E se eu colocar a mão e ele não for curado? E se, irmão, para de si. É em nome de Jesus. Ser curado. É em nome de Jesus. Sai. Não é se. É em nome de Jesus. Nós temos uma missão. Nós temos um encargo. A nossa vida é uma vida de fé. Amém? No nome de Jesus, pela bondade e pela misericórdia do Senhor que está sobre nós, amém? Assim como estava sobre o apóstolo Paulo, vai continuar sobre a nossa vida, em nome de Jesus, todos os dias. Você que precisa receber uma cura do Senhor, eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. Você que precisa receber uma cura, ou veio por alguém, pastor, alguém está muito precisando de uma cura, eu quero representar essa pessoa, vem aqui na frente, faça um distanciamento aqui, eu quero orar por você e por essa pessoa, no nome de Jesus. Se tiver, venha rapidamente, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Como Paulo e Lucas, eu vou fazer aqui nessa noite como Fabiano e o Espírito Santo, e o meu amigo Espírito Santo. De dois nós vamos orar, no nome de Jesus. Eu quero que você exerça a sua fé agora. Oh Espírito Santo, aleluia. O ministério da cura divina é do Senhor, ó Pai. O Senhor nos delegou, o Senhor nos deu autoridade, mas quem faz é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estão cada uma dessas pessoas, e eu lhe apresento, Senhor, cada uma delas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cada uma delas estão buscando por alguém, ou estão nesse momento para receber a oração da cura divina, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, Pai, que o Senhor entre com a provisão na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que elas recebam, ó Pai, em nome de Jesus. Pessoas aqui, Deus, que estão talvez no hospital, que estão numa UTI, Senhor, receberam um diagnóstico médico, talvez seja Covid, talvez seja câncer, talvez seja coração, talvez sejam outros tipos de problemas, em nome de Jesus, enfermidade, em nome de Jesus, todo mal bate em retirada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor da glória, em nome do Senhor dos exércitos, nós saímos de nossas casas com um propósito, e cremos, ó Pai, que a nossa missão será cumprida. Estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, com fé em nosso coração, e crendo no nosso coração, e dizendo com os nossos lábios. Por isso eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus. Enfermidade, bata em retirada. Todo mal, em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, aquele que precisa de libertação, seja liberto agora em nome de Jesus, pelo poder do Teu amor, ó Pai. Toca agora, cura, liberta aquele que está preso, aquele que está cativo. Toda obra, Senhor, das trevas caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, qual essas pessoas aqui estão representando. Talvez alguém, Senhor, que tem uma obra maligna, Senhor, envoltando ela, Pai, em nome de Jesus, mas nós repreendemos agora na autoridade do Teu nome, e que essa pessoa possa receber essa libertação, através desses irmãos que estão aqui, clamando e colocando essa pessoa diante de Ti, Pai. O Senhor conhece o nome, o Senhor conhece aquilo que precisa ser liberto na vida dela, o Senhor conhece as amarras, e todas elas o Senhor esmiuça, e todas elas o Senhor rompe em nome de Jesus, Pai. Por isso, no nome do Senhor dos exércitos, que essas pessoas recebam a cura, que seja uma enfermidade, Senhor, seja uma libertação, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui nesse
prédio, alguém aqui que está aqui na frente e precisa receber essa cura, receba agora o toque do Senhor, receba agora a cura divina do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Entendendo que você recebeu, dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Pode voltar para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa e teve uma experiência, vai ter uma experiência com a cura divina, depois você nos procure, ou então escreva aí nos comentários aquilo que Deus fez na sua vida, testemunhe aquilo que Deus está fazendo maravilhosamente na sua vida. Para Deus não há fronteiras, não há limites, não importa onde você esteja, Deus pode estar aí, neste momento, do seu lado, te curando e te restaurando por inteiro, não importa qual seja a enfermidade, Deus pode ter te curado agora em nome de Jesus, e que você possa testemunhar isso para a glória de Deus, no nome de Jesus. Isso significa o amor e a bondade de Deus. Quando Deus cura pessoas, significa que Ele está revelando o seu amor, a sua bondade e a sua longevidade na vida da pessoa. Amém, irmãos? Deus abençoe, pode se assentar, e eu passo a palavra aqui ao pastor. Que Deus abençoe os irmãos.